Sabe aquele chazinho de camomila que a gente costuma tomar para acalmar? Pois é. E se eu dissesse que essa florzinha simples guarda um segredo poderoso para ajudar a combater um dos efeitos colaterais mais pesados da quimioterapia? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. A ciência surpreendente por trás da camomila e o seu papel, digamos, inesperado no tratamento contra o câncer. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão delicada, tão comum, pode fazer frente a um dos maiores desafios de um tratamento tão intenso como a químio? Bora descobrir. Ok, antes de mais nada, a gente precisa entender qual é o tamanho do problema. E ele tem nome e sobrenome, ou melhor, uma sigla, NVQI, que significa náusea e vômito induzidos por quimioterapia. E olha, não é pouca coisa não. Pensa só, isso chega a afetar até 80% dos pacientes. É muita gente. E o impacto disso na qualidade de vida e até na capacidade da pessoa de seguir com o tratamento é gigante. Para a gente entender como isso acontece, é só seguir o fluxo. É tipo um efeito dominó. Tudo começa lá no intestino. A quimioterapia irrita a parede intestinal, que responde liberando uma substância, a serotonina. Essa serotonina, então, manda um alerta que viaja por um nervo, o nervo vago, direto para uma área do cérebro que funciona como o botão que aciona o centro do vômito. É uma reação em cadeia bem complexa. Pois é, no meio dessa confusão toda, aparece uma solução vinda da natureza. Agora, vamos esquecer um pouco a ideia da camomila ser só aquele chazinho da vovó para dormir melhor. Vamos olhar para ela como a ciência está olhando. Um campo de pesquisa super interessante. E para entender essa história, a gente precisa conhecer a personagem principal, a apigenina. Guarda bem esse nome. É ela, a apigenina, o principal composto ativo da camomila. É o caminho dela que a gente vai seguir de perto para sacar como tudo isso funciona. Que tal então a gente fazer um tour guiado? Vamos seguir os passos da apigenina pelo corpo e descobrir como é que ela consegue lutar contra a NVIQ em várias frentes diferentes. Beleza, nossa primeira parada, o sistema gastrointestinal. É aqui que a ação da camomila é mais direta, mais fácil da gente entender. E o jeito que ela faz isso é genial. A apigenina, basicamente, fecha a porta dos canais de cálcio nos músculos do intestino. Pensa assim, o cálcio é o que faz o músculo contrair. Se entra menos cálcio na célula, o músculo contrai menos. Simples assim. O resultado? Um efeito antiespasmódico, ou seja, ela acalma os espasmos e relaxa o estômago. Ok, saímos do intestino, agora nosso tour sobe direto para o sistema nervoso central. Vamos ver como a camomila manda uma mensagem de calma aí diretamente para o cérebro. Para sacar essa parte, a gente tem que conhecer os receptores GABA-A. É fácil. Imagina que eles são como o botão de volume do nosso cérebro. Quando esses receptores são ativados, é como se a gente abaixasse o volume da agitação dos neurônios, trazendo aquela sensação de calma. E é aí que a mágica acontece. A apigenina se conecta nesses receptores GABA-A, mas o truque é o seguinte, ela não age como a chave principal. Ela funciona mais como um amplificador. Ela aumenta o efeito do GABA, uma substância que nosso corpo já produz para acalmar as coisas. Com isso, a gente tem o efeito sedativo que diminui a ansiedade. Isso é fundamental, porque quebra aquele ciclo vicioso em que a ansiedade só piora a náusea. Beleza? Chegamos à nossa última parada do tour de alívio de sintomas. E agora a gente entra num verdadeiro campo de batalha, a inflamação. Essa é outra frente de ação super importante da camomila. A quimioterapia pode causar uma resposta inflamatória, liberando substâncias que pioram a náusea, como o TNF-alfa. Aí entra a camomila, para equilibrar a balança. Ela ajuda o corpo a liberar outra substância, a interleucina 10 ou IL-10, que é tipo o bombeiro da história, totalmente anti-inflamatória, ajudando a restaurar o equilíbrio. Mas como ela faz isso exatamente? Bom, um dos alvos dela é uma molécula com um nome complicado, o NF-κB. Mas pode pensar nesse cara como o interruptor geral da inflamação. É ele que liga os genes que causam o processo inflamatório. O que a camomila faz? Vai lá e desliga esse interruptor. Corta o problema pela raiz. Ok, até aqui a gente viu como a camomila é ótima para aliviar os sintomas, mas a história não para por aí. Agora vem a reviravolta. E se, além de controlar os efeitos colaterais, ela fizesse algo a mais? É essa pergunta que leva a gente para a parte mais incrível de tudo isso. A possibilidade da camomila não ser só um paliativo, mas sim um verdadeiro parceiro no tratamento. O nome disso é quimiosensibilização. O que é? Pensa assim, é como se a camomila fosse lá e baixasse a guarda das células do câncer, deixando elas mais fracas, mais vulneráveis para o ataque da quimioterapia ser muito mais certeiro. Então, a nossa heroína,
A apigenina tem uma ação dupla. Primeiro, ela prepara o terreno, como a gente viu, sensibilizando as células para químio. E segundo, ela mesma tem um poder anticâncer, ajudando a ativar um tipo de autodestruição programada nas células do tumor, um processo que a ciência chama de apoptose. E olha só que mecanismo genial. As células de câncer são espertas. Para se defender, elas criam umas bombas minúsculas, chamadas P-glicoproteína, ou PGP, que servem para literalmente chutar o remédio da químio para fora da célula. O que a apigenina faz? Ela vai lá e desliga essas bombas. Com as bombas desligadas, o medicamento fica lá dentro da célula, onde ele precisa estar para fazer o seu trabalho. Bom, chegamos ao fim do nosso tour. E qual é a grande imagem que fica? A gente aprendeu que a camomila não é uma bala de prata, uma solução única. Ela é mais como um exército inteiro que ataca o problema em várias frentes ao mesmo tempo. Dá uma olhada no ataque completo. Tem ação antiespasmódica, relaxando o intestino, a ação ansiolítica, acalmando o cérebro, o efeito anti-inflamatório, combatendo a irritação e, para fechar, o poder de quimiosensibilização, que turbina a própria quimioterapia. E essa, no final das contas, é a grande sacada. A verdadeira força da camomila está exatamente nisso, nessa abordagem múltipla. Ela não mira numa coisa só. Ela coordena um ataque inteligente em várias frentes, tudo ao mesmo tempo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se uma florzinha que a gente conhece desde sempre guarda tanta ciência complexa assim, imagina quantos outros segredos incríveis não estão por aí, escondidos no grande armário de remédios da natureza. Uma coisa é certa, a busca por essas respostas está só começando.